Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Deixa eu ver se tá saindo o áudio aqui. Tá. Então, muito bem, muito boa noite, gente. Semana de aniversário duplo. Aniversário da Liga Linux, 3 anos. Aniversário do Linux, sexta-feira, amanhã. E a gente tá aqui para falar sobre... Sim, é possível! É possível fazer design no Linux. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Thiago. Se apresente, Boa Thiago. noite. Depois eu me apresento. Beleza, como já disse, né, meu nome é Thiago Sarnberg, sou do Rio de Janeiro. Sou formado em design pela saudosa e falida cidade, Centro Universitário da cidade, universidade, e uma galera grande lá que ficou na mão por diversos problemas diferentes. Pós-graduado pela SPM, pós-graduado pela AVM, agora terminando o mestrado e tal. A coisa tá andando, tá andando. Então, como a vida diz, como é que é? Como o samba diz, foi um rio que passou em minha vida, então vários rios passaram pela minha vida e eu fui em frente. Maravilha. Eu sou Giovanni, eu não sou graduado na área de design, mas trabalho na área gráfica e de comunicação visual e internet desde 1997. Então já tenho uma longa caminhada aí nesse meio. E no Linux especificamente desde 2020, mexendo no Linux e criando artes. 2018 eu comecei a mexer, mas efetivamente assim, produzindo para clientes e tendo retorno com isso desde 2020. Porque é possível, a gente vai falar sobre isso agora. E o tema é justamente dicas, né, para quem está começando aí na área de design. É, e é muito amplo, né, Thiago? A gente estava batendo papo antes, né? O meu enfoque é sempre área gráfica, então eu sempre vou falar de Inkscape, de GIMP, eu sempre vou falar de Scribus. São softwares que eu mexo, né? Que eu tenho mais assim familiaridade, mas tem outras possibilidades também, né? Você tem design de desenvolvimento para internet, você tem outras formas, outras áreas bastante amplas aí. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre a evolução, né? Do quanto que evoluiu ao longo do tempo esses softwares, né? E aí depois que a gente falar um pouquinho dessa evolução, a gente pode falar efetivamente algumas dicas aí para quem tá começando. Beleza. Tipo assim, se desde a década de 80 a gente tem computadores particulares, né, como acho que foi a Intel que falou isso, mas eu não lembro, os PCs, Personal Computer. Uhum. E aí, desde a década de 80, a gente tem o Mac aí disponível para consumo e poder usar como qualquer ferramenta digital tem que ser usada, tem que estar disponível, tem que ser acessível. No caso, vamos considerar aí 2020, 1980 a 2020 já são, querendo ou não, 40 anos de talvez aí de Mac, de Windows. Sim. E aí só ali mais ou menos na década de 90 que surgiu o Linux, com o. Como é que é? O Torvus? Não, Torvus não. Foi o. Foi É, o Linus. Foi o Linus. isso. E aí, ali mais ou menos em 93, 94, surgiu a ideia, surgiu a coisa do Linux, junto com a programação de Unix. E aí veio crescendo de lá para cá. E aí a gente chega nos dias de hoje com uma situação bem curiosa para o lado dos criativos, né? Como os Uhum. portugueses falam, as carreiras criativas, os criativos, vagas criativas, ou os criativos. E é curioso, porque muitas vezes a maioria das empresas, estamos falando de Linux, estamos falando de Linux, mas existe um contexto mais amplo. Qual é? As empresas focadas em criatividade. E quando a gente fala em criatividade, usando ferramentas digitais, antes mesmo delas serem pagas ou gratuitas, tem que saber o que a empresa quer. E a empresa muitas vezes está numa postura interna de usar um determinado conjunto, uma determinada plataforma que muitas vezes é restrita, excludente e não acessível. Uhum. No caso, o Linux vem numa proposta 100% oposta: acessível, inclusiva e disponível, além de altamente variável, no sentido de pluralidade. Sim. É muito comunitária, né? Ela é Sim, muito, assim, ela é aberta. É isso.
E aí, nessa questão empresarial, o usuário final, que é o que eu estava comentando no mestrado há poucos dias atrás, foi o que tem no mercado? Eu tenho as opções excludentes, que você precisa desembolsar um cachê grande para ter acesso a elas, independente se é computador, sistema operacional ou programa. E existem aquelas que não são excludentes. Estão disponíveis para serem usadas, estão disponíveis para serem alteradas, manipuladas e melhoradas, e estão disponíveis aí para poder ser compartilhada no sentido de progressividade. Uhum. E nesse ponto, o mercado acaba sendo meio que manipulador do usuário. Sim. O que o usuário tem a seu dispor? É nesse ponto que chega aí a proposta do Linux. Fazer com que todo mundo tenha acesso às ferramentas. As ferramentas, por quê? Porque o que custa é o conhecimento, não só a ferramenta. O mercado coloca que a ferramenta tem valor. E aí entra a situação mais importante, desculpa aí a sirene aqui da rua. Fica tranquilo. Mas é que tá. O mercado coloca, se a ferramenta é paga, ela é melhor. E se ela é melhor, eles estão colocando os usuários como sendo algo descartável. Enquanto a ferramenta está ditando a regra. E isso é postura política. E aí, dentro das empresas. E aí eu acho que a gente pode dar a primeira dica. Sim. A ferramenta não é mais importante que os conceitos e o domínio dos conceitos que o usuário tem. Sim, exatamente. Porque se ele domina os conceitos, determinadas coisas ele faz num software proprietário, vamos falar o português claro, na suite Adobe, e dependendo do que ele quer fazer, ele faz até no LibreOffice. Sim, faz. Né? Então, assim, A questão fica aí a primeira dica. A primeira dica é domine os conceitos. E conceito vem de livro, vem de aula, vem de palavras, vem de ideias de você que são necessárias. Consumir isso, né? Isso é Exatamente. Importante, né? Entender quais são os conceitos para replicar. Foi uma vez que eu estava falando com o ex-aluno e ele me surpreendeu porque ele usou a minha frase a meu favor. Numa conversa super informal. Uhum. O que eu ensino na sala de aula não depende do programa. Depende do aluno entender e aplicar. Sim. Se está dentro de um programa e eu mostro como fazer em 1, 2, 3 programas, 4 programas diferentes, o conceito é o mesmo, não existe limitação para o conceito. Existe limitação no uso de ferramentas. E existe limitação do usuário. Há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, na primeira década do século, eu elaborei um curso que eu ministrava na faculdade que eu estudava de teologia. Era um curso extra que eu oferecia lá para os colegas alunos meus, que era você elaborar um boletim desses impressos usando um editor de texto. E aí quando eu fiz essa propaganda desse curso, o pessoal falou, não, mas eu vou ter que comprar o CorelDRAW, o PageMaker para fazer. Eu falei, não, você vai fazer no seu editor de texto, nesse que você tem no seu computador aí. Eu vou te ensinar alguns conceitos, você vai conseguir fazer o boletim, você vai conseguir fazer o cartaz do evento da sua comunidade, você vai conseguir fazer uma placa bacana para você colocar na porta das salas, usando os conceitos. Né? Então, assim, se você tem firme o conceito, o programa que você vai usar, né, ele só vai potencializar aquilo que você já tem de conceito, você já sabe aonde você quer chegar, então você sabe qual ferramenta você pode dispor para isso, né? E isso é importante para quem está começando, porque quem inicia nessa área já inicia com a cabeça assim, não, eu vou fazer design, então ou é Adobe, ou é Corel, ou é o pacote Office, ou é... E não, você tem outras opções, inclusive rentáveis, de te fazer conseguir clientes e atender clientes, e eu digo isso como um profissional da área que faz isso, né? Já fiz identidades visuais usando o Inkscape, já tratei imagens usando o GIMP sem a menor dificuldade, eu não paguei um centavo pelo GIMP pelo Inkscape, né? Até me penitencio porque eu deveria doar para esses projetos, porque eles são muito bons, né? Sim.
O caso é, eu acho que quem deu o passo à frente de um pouco mais ser rentável é o próprio Krita, não dentro da comunidade KDE, da iniciativa KDE, Uhum. mas sim ele está disponível nas lojas de jogos, Epic, Steam e Microsoft Store. Então, nesse ponto, eu acho que a Krita Foundation, ou os desenvolvedores do Krita, conseguiram chegar num ponto onde, peraí, a gente pode ter um retorno. E aí, quando olha para cá, para o Brasil, olha, peraí, eu posso comprar nas 3 plataformas? Posso. Eu posso comprar na mais barata? Posso. Eu posso comprar na mais cara? Posso. E posso pegar diretamente no site deles. Uhum. Por quê? Porque eu estou usando o programa. É isso que é mais importante. Não é o quanto você gasta para ter o programa, mas o quanto de tempo você gasta para aprender, aplicar os conceitos e fazer bom uso do programa. Sim, sim. E nesse sentido é importante a gente é, salientar aqui, porque até hoje, né, passados já aí 3 anos de Liga Linux, né, há pelo menos mais de década, talvez a gente possa contar aí 2 décadas, de interfaces gráficas amigáveis nas mais diversas distribuições Linux, né? Até hoje eu encontro gente falando assim, não, mas eu tenho que manjar de código para usar o Linux, né? Meu filho de 11 anos estava querendo um notebook, eu tenho um notebook parado aqui com Manjaro Gnome instalado nele, eu falei para ele, vou criar um usuário para você nele. Ah, tem problema não, eu uso. Botei na mão dele, pergunta se ele vem perguntar para mim como é que instala, como é que faz, como é que não faz. Ele foi intuitivo. Ele foi e foi usando e está usando, né? Então, assim, a gente hoje tem uma gama de distribuições Linux, né, de ambientes Linux, que são completamente intuitivos para alguém que não manja. Eu não manjo nada de programação, eu sei HTML. Que o pessoal da programação fala que nem é Que programação. nem é programação, é o que eu sei. HTML, CSS eu me acho, mas HTML é o que eu sei. Então você imagina assim, para uma pessoa que só sabe HTML, que é o meu caso, eu não precisei nem do HTML para instalar um Manjaro no meu notebook. Foi super Oh, maravilha. tranquilo, né? Ele é muito intuitivo de instalar. Então, assim, não é uma desculpa mais, né? Nós temos ambientes gráficos fáceis de usar, intuitivos, para quem vem do Windows, migrar para esses ambientes não requer um nível enorme de adaptação, muito pelo contrário. E o uso Não. das ferramentas em questão, LibreOffice, Inkscape, GIMP, o Krita, não altera em nada. É o mesmo uso que você faria se você instalasse em qualquer outro sistema. Só para ter noção, hoje, por um acaso eu criei no Excel, mas depois eu mudei para eu uso só o LibreOffice. Mas por acaso deu vontade de fazer, estava com tempo durante a pandemia, então eu fiz durante uma semana uma lista com todos os jogos que eu tenho nos serviços de jogos que tem por aí. E eu montei uma tabela. Pô, Thiago, mas isso é loucura? Não, não é loucura. Eu quero saber o quanto eu tenho de cada coisa. Uhum. E aí eu fui montando a tabela até que cheguei no final e falei, beleza, depois que eu faço uma, o resto é só acréscimo. Então é mais fácil. Sim. Então meu trabalho inicial é muito grande, mas em 1, 2 semanas eu consigo fazer. E aí, por um acaso, eu fiz no Excel. Só que o arquivo de Excel roda no LibreOffice. E Sim. aí eu continuo usando ele no LibreOffice. Normalmente. Beleza. E hoje eu não tenho mais dor de cabeça. Uso mais o LibreOffice como tabela, Uhum. como cálculo, matemática, uma série de outras coisas como tabela, do que o editor de texto. Agora, editor de texto eu bato palmo. O Word ainda está 1000 anos à frente do LibreOffice e tem coisa ali no LibreOffice que eu levo porrada. Sim. Eu levo mesmo, não Sim. adianta. O que eu percebo é assim, hoje a gente tem o Office me parece estar correndo atrás, que eu acho que a Microsoft, ou por uma questão técnica, ou por uma questão de estratégia, ela demorou um pouco para ir com o Office para nuvem, achando que os Offices de nuvem, como o Google, por exemplo, era só algo passageiro e não é, né? Não é. Eu hoje, por exemplo, eu estou numa empresa em que muitas pessoas usam a suíte da Google online para produzir textos e tabelas e tudo mais, e relatórios, e não fazem questão de usar o Office de maneira alguma, né? Então o Office está correndo atrás disso, eu percebo pelas últimas atualizações deles.
Agora, o que eu percebo também é que, assim, as pessoas no mercado de trabalho em geral me parecem estão menos preocupadas em se é o Word, ou se é o Google Docs, ou se é o LibreOffice, e mais preocupadas em isso aqui dá para eu escrever o meu texto, dá para eu fazer a minha tabela, dá para eu rodar a minha fórmula e eu tenho o meu resultado. Então, nesse sentido de produtividade, me parece que isso já está mais. Eu não diria pulverizado, porque o Office ainda domina, né? Mas eu diria que já está mais linear a questão de adaptação a ou B no que diz respeito a software. O que eu vejo é que se continuar crescendo assim essa questão de web-based, né, Uhum. programas baseados na web, totalmente no navegador, eu acho que eu posso estar queimando minha língua, eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu vejo como sendo inevitável da Microsoft mesmo deixar de fazer o Windows. Vai ser tudo web-based, fica tudo no navegador, deixa o navegador disponível e acabou o Windows, em pouquíssimo tempo. Agora, em pouquíssimo tempo, pode ser 5 anos, pode ser 10, pode ser 15. Uhum. E aí vem aquela pergunta, né? Pô, se anos atrás, quando a Microsoft lançou o Xbox One, falou de, pô, esse vai ser um ecossistema coligado ao Windows, então por que ela veio e lançou o Windows 11? Não faz sentido. É. Era o Windows 10, lançou o 11. Ué, e já está com previsão para lançar o 12. Então, peraí, vai acabar o Windows ou não vai? Fica nessa dúvida, Uhum. né? Enquanto a gente tem todos os equipamentos, todos os dispositivos funcionando web-based, daqui a pouco vai ter tudo na internet. Então, hoje, a questão é como melhorar a infraestrutura da rede para fazer todo mundo poder acessar exatamente as mesmas coisas. Uhum. E esse é o desafio. E pra gente que é da área mais gráfica, né? De produção gráfica, isso daí é um futuro muito distante. Porque a gente percebe que, assim, mesmo softwares que são levíssimos como o GIMP, né? Eu brincava com um amigo meu um tempo atrás que ele falava assim: por que você trata as imagens no GIMP? Por que você não usa o Photoshop? Eu falei: porque o GIMP eu clico para ele abrir, enquanto eu ponho café na xícara, ele já abriu. O Photoshop eu clico para ele abrir, eu ponho o café, eu bebo o café, ponho o café de novo, bebo e ele ainda não abriu. Essa é a única diferença, né? Com Mesmo o GIMP, certeza. que é leve, ainda assim são programas que vão demorar um tempo para ser web-based. Mas os designers abominam, né? Mas o Canva tá aí para provar que é possível, né? E foi comprada pela Adobe. Ah, É, foi? Não tava sabendo? o Canva acho que foi. O O Figma Canva eu acho sei que que foi. foi. E agora. Não, mas aí entra uma outra questão que é aquela. Quando eu comecei, disponível, acessível e inclusivo. A Uhum. partir do momento que é pago, já não é nem inclusivo nem acessível. Não. Pode estar até disponível, mas mediante pagamento, então não é tão disponível assim. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é a discussão para devo ou não devo fazer qualquer trabalho no Linux. Tá? Deve sim, Uhum. sempre. Por quê? Porque o usuário estará explorando outras coisas, então está pensando de maneira diferente, está aprendendo coisa nova, está aprendendo coisas que são importantes para chegar lá na frente e poder falar, cara, eu não dependo da maçã, eu não dependo da janela, eu não dependo do pinguim, eu dependo apenas de um programa com um sistema funcionando que eu possa executar meu trabalho. Sim. Essa Sim. é a ideia. E tem outra, né? Isso impacta, por exemplo, no preço que você cobra do seu serviço. Isso Sim. impacta em como você entrega o seu serviço, né? Então, quando eu vou fazer um orçamento para alguém, de algum trabalho freelance, a primeira pergunta que eu faço é: você precisa do arquivo aberto e em que formato? Não, eu quero o arquivo fechado PDF, isso eu vou rodar uma única vez, arquivo aberto não me interessa. Ok, arquivo aberto não te interessa, então eu vou te dar um desconto porque eu não vou precisar usar a suite Adobe para isso. Arquivo aberto não te interessa, eu vou abrir lá meu Inkscape, o GIMP, o Scribus e vou fazer nele. Não tem necessidade, né? Agora, não, eu preciso do arquivo em PSD aberto, em alta resolução, não sei o que, tá, ok. Então, se você precisa, então é o jeito, é uma necessidade de mercado. O que eu estou querendo dizer com isso é, eu presto serviço tanto com a suite Adobe num computador Windows, quanto com softwares livres. Né? Por quê? Porque o mercado ainda não me permite eu ser 100%, oferecer serviços 100% com software livre. Eu ainda tenho demandas de clientes que me exigem
arquivos da suite Adobe, por exemplo. Agora, CorelDRAW, por exemplo, eu já não uso mais. A última vez que eu Não abri tem. CorelDRAW, eu nem me recordo a última vez que eu instalei CorelDRAW na minha vida. Sei nem que É, versão tá. tá na versão 2023. Por um acaso, mas eu parei na 18. Então, eu não lembro qual foi a última que eu instalei. Porque eu tenho, de vez em quando eu presto serviço para uma empresa aqui perto de onde eu moro, que faz produção audiovisual. E uma coisa que realmente, investimento, é isso que as pessoas têm que entender. A Adobe está na crista da onda há mais de 20 anos, talvez 25, quase 30 anos, porque ela tem investimento direto. Ou seja, sempre vendeu seus produtos, sempre teve muito retorno financeiro, mas em compensação, sempre teve muita pirataria. E, Porque a maioria dos usuários aqui no Brasil, querendo ou não, vão partir para a pirataria. As grandes empresas vão partir para o pago porque elas têm que estar legalmente regularizadas. Isso é uma coisa. sim, Mas o usuário final não tem valor algum para a Adobe. E aí ela migra toda a plataforma dela para a cloud, né, a Adobe Cloud, uhum, justamente para te diminuir esse essa impacto, né? situação. E aí diminui também o impacto financeiro, por quê? Porque ela coloca acessível, entre aspas, para todo mundo. Só que mesmo assim, tem gente que não tem tanta demanda para pagar os valores que a Adobe cobra. É. E aí é uma coisa que tem que entrar em consideração, que eu compro computador, é caro. Se eu for para o Windows, são pelo menos 1.500 pratas aí de Windows só na compra. Então eu já estou num computador pelo menos R$ 1.500 menos potente do que se tivesse pagando essa diferença no Linux. Sim. Tá? E isso é uma coisa. E segundo, se eu tenho que pagar, como é que eu vou pagar isso? É vitalício, como um Affinity? Ou como um DaVinci? Ou é mensal, como é a Adobe? Se é mensal, o meu custo é constante. Ou seja, eu tenho Exatamente. uma redução do custo da minha máquina por um lado, mas eu tenho uma linha de crescimento para custo da Adobe do outro. Isso é inviável, E economicamente outra, inverso. a Adobe reajusta o preço do jeito que ela quiser. E você Exatamente. que se Aqui no vire. Brasil tem alguns anos que ela não muda o preço. E isso relativamente é bom. Mas ninguém sabe qual vai ser o futuro. É. E tem outra coisa, né? Uma coisa que precisa ser dita também sobre a Adobe, né? A Adobe domina o mercado e ela Sim. fez isso porque ela sempre ofereceu, óbvio, são programas de qualidade, a gente não nega, não estou negando aqui a qualidade e eficácia do programa. Estou dizendo Não, que nem eu. existem programas que fazem coisas similares, outros até melhores do que você faz na Adobe. É Sim. isso, né? Só que ela fez isso devorando outras empresas, né? Ela devorou Macromedia, a Canva, Macromedia, a Aldus, mais recentemente o Figma, Figma. né? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu diagramava em Aldus PageMaker. Ah, o PageMaker. Tá. Aí a Adobe Depois comprou. virou tudo InDesign, sim. E comprou, transformou em PageMaker, Adobe PageMaker, que é o 6.0, se eu não me engano, e logo em seguida virou o InDesign. Né? E aí a gente tem o InDesign até hoje. O concorrente direto do Auto PageMaker era o Quark Express. Eu não sei nem que fim levou o Quark Express. Ele ainda existe, mas está meio sumido. Então eu nem. Aqui no Brasil, eu lembro que em meados da década de 90 eram acho que 3 ou 4 redações de jornais que ainda trabalhavam com Quark Express. Mas que já haviam sido convencidas a migrar pro InDesign, quando o InDesign saiu. Sim. Então, hoje, você não ouve outros softwares de diagramação, por exemplo, que não seja InDesign. Não me escuta mesmo. O Scribus eu uso, mas eu vou dizer, o Scribus ele está muito atrás, né? O que me anda me surpreendendo é a Affinity. A Affinity chegou numa coisinha pequenininha e tal, Sim. pena que não tem para o Linux, mas ela está numa situação relativamente confortável com os usuários, porque ela é acessível, não é um preço absurdamente caro, é vitalício. Uhum. Ou seja, você paga uma vez e fica ad eterno. O que ela ganha dinheiro não é com a venda de programas, é com a venda de pacotes e outras coisas que tem dentro do site. E tem tanto de vetor, quanto de foto e desenho, que serve, quanto diagramador. E exporta em arquivos Adobe. Ou seja, ela tá bem. Sim. E uma das coisas que eu vi muito legal no Affinity foi justamente a tela de exportação, que é uma tela assim maravilhosa. Foi o melhor exportador que eu já vi de arquivo, de imagem que teve no mercado. Muito superior ao da Adobe. E quem me falou muito bem do Affinity é o Lungas, né? Nosso amigo Lungas, ele é um defensor assim
do Affinity, né? Ele gosta muito. Então, assim, a gente tem opções, isso é evidente, né? Você tem opções pagas a um preço mais acessível, você tem opções gratuitas. A última atualização do Inkscape eu abri um pouco depois dele atualizar e eu fiquei assim impressionado. Eu falei, gente, Tá muito bom. pra que alguém quer outro programa vetorial que não o Inkscape? Né? Tem coisas que o Inkscape não está fazendo legal. Eu estava até preparando a minha apresentação de mestrado no Inkscape, Uhum. apesar de ter escrito tudo em Word, os desenhos, as tabelas, uma série de coisas eu fiz toda no Inkscape, toda em software livre. Então foi um misto assim, equilibrado. E desde o iniciozinho da pandemia, que eu comecei a migração, não fui 100% pro Linux, porque aconteceu uma coisa muito doida. Eu perdi 2 computadores em sequência, assim, numa variação de menos de 2 meses. Nossa. Um queimou, ambos porque estavam velhos, já estavam mais de 5, 6 anos de uso. Então, um laptop e um desktop. Aí eu troquei o desktop, preparei tudo, que é o desktop que eu tenho até hoje, ali no iníciozinho de 2020, antes de explodir a pandemia. Beleza. Aí um mês depois, um mês e pouquinho, estava funcionando o show, pum, queimou o laptop. Putz, que azar, faça isso, faça aquilo. Tirei o HD dele, guardei e dei pro descarte certo. Aí meu pai teve que trocar o laptop dele. Aí eu peguei o laptop dele antigo. Demorou um ano também para dar problema. Aí peguei o HD desse laptop também, tá comigo até hoje, porque os dados para mim são mais importantes do que o resto. E passei pro descarte certo. Aí, se quiser vender, vende. Se quiser vender isso como sucata, faz qualquer coisa aí. Mas os dados eu quero. Aí fiquei com os dados. Só que nesse caso, nesse segundo laptop, eu instalei o Regato OS, que é lá de um pessoal de Recife. É uma distribuição Linux produzida no Recife, igual aquele Ubuntu Studio, que também é feito aqui no Brasil. Então tem uma coisa legal nele, porque o Regato estava vindo numa situação bem bacana de já estar meio que numa pegada mais SteamOS. Quando veio o SteamOS, eu falei, gente, isso tá maneiro. Quando saiu o deck, 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho atrás, eu falei, putz, genial, sabe? E eu acho que nesse ponto, com tanta gente fazendo tanta coisa pro Linux, fazendo crescer essa questão de distribuições, ficarem mais acessíveis, ficarem disponíveis para a galera poder usar à vontade, poder descobrir o que tem ali dentro. Não só descobrir, mas aprender. Sim. Aprender e, junto dele, aprender a ser diverso. Aprender a ser altamente produtivo, independente da ferramenta. Existem soluções. Vai lá, descobre e usa.